Salmos, capítulo de número 127. Diz a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Glória a Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Amém? Amém. Meus queridos, para mim é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos, glória a Deus, com essa família aqui que somos nós. Aleluia. E eu fico feliz toda vez que eu venho aqui ver a sinceridade dos irmãos, né? Os irmãos já sabem que nós temos essa amizade aqui desde da época que a gente se reunia lá na Batista Filadélfia. Pastor Marconi, eu sempre estava lá, né? Muito solícito aos irmãos nas vigílias, em Campinas aqui, desde quando eu cheguei aqui em Muritiba no ano de 1995. Amém? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escreve ao irmão Timóteo, dizendo que as pessoas que não se contentam com as palavras do Senhor Jesus e com a doutrina do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que não se contentam com as simples palavras de Jesus, o apóstolo pelo Espírito Santo diz que essas pessoas não sabem nada, são soberbas e entram em questões e em contendas de palavras que traz danos, destruição, soberba, contenda, e traz também entre esses irmãos uma competitividade. O apóstolo Paulo escreve dizendo que para ele não era cansativo, sempre que ele estava na congregação, para ele não era cansativo nas reuniões falar as mesmas coisas. Por que as mesmas coisas? Porque o Evangelho não são coisas novas a serem aplicadas a uma realidade contemporânea. O Senhor Jesus ele deixou bem claro que passará os céus e a terra, mas que as suas palavras não iam passar. Aleluia. Nós sabemos que cada década há uma nova posição da sociedade, se posso usar essa expressão. A filosofia, quando você vai estudar a antropologia da religião, ou na sociologia, ou na filosofia, nós vivemos o tempo, né? Vimos o iluminismo, o renascimento, e a sociedade ela é marcada por modismos, por pensamentos, por ideais. E o apóstolo Paulo, ele mesmo sendo um homem intelectual e sábio, sabia dessas influências. Ele foi estoico, ele foi epicureu, ele estudou dentro de todas as filosofias da sua época, e ele entendia que todas essas décadas eram marcadas por sentimentos humanos. Aleluia. Mas o Evangelho ele não é algo a ser aplicado conforme o cardápio do dia, a moda do dia, né? O pensamento do dia. Nós estamos vivendo em uma sociedade pós-moderna, onde observamos a ascensão das tecnologias, da nanotecnologia, do modernismo, do transhumanismo, das ideologias de gênero. E o importante de tudo isso é nós nos reunirmos como igreja e nos contentarmos. Um dos grandes problemas do ser humano é a falta de contentamento. É tentar sempre trazer uma nova tecnologia. Isso é o que traz a instituição religiosa, são os pensamentos, a cosmovisão teológica,
seja ela de Lutero, de Calvino, das religiões pentecostais, neopentecostais, das religiões que vêm aí marcando esse secularismo, essa contemporaneidade, essa modernidade. Elas precisam estar antenadas com as transformações do mundo. Porém, a igreja do Senhor Jesus, ela não é arcaica. Ela vem sendo delineada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu estava ali alegre porque eu vi 3, 4, 5 almas, 10 ou 15 almas. Isso é muito bom quando nós nos reunimos como igreja do Senhor. Desde a reforma protestante, nós estamos vendo um novo modelo de se reunir. Eu sou um historiador, um autodidata, e nós observamos as influências tanto do catolicismo ortodoxo romano, como do João Calvino, das teologias, a forma até de sentar na congregação, né? Como isso foi mudando, um evangelho à la carte, um evangelho capitalista, né? Onde se agrega grandes, né, ambientes para conter muitas pessoas, e a gente vê o que o Espírito Santo diz para o apóstolo Pedro, que ao pastor compete ele ser fiel às almas que o Senhor, né, deu para ele pastorear. Aleluia. E o Espírito Santo ele diz ao apóstolo Pedro que o pastor deve pastorear não por torpe ganância, ele não tem salário, ele não pastoreia por dinheiro, ele é o exemplo da congregação no que diz respeito à palavra diáconos, que vem do grego, significa servo. Esse é o modelo aplicado à igreja do Senhor, né? E aí a gente vê atravessando aí as religiões. Isso deve ficar muito bem claro para aqueles que realmente têm o amor a Deus, o amor à verdade, cujo qual o Senhor Deus nos alerta, que enviaria a operação do erro, que já está operando nas instituições evangélicas. Jesus Cristo não é evangélico, Jesus Cristo não é crente e Jesus não é cristão, né? Havia aí um sábio chamado Mahatma Gandhi, ele dizia que quando Jesus aparecesse nas nuvens, ele ia dizer, se fosse possível, ele diria: sabei todos os cristãos da terra que eu não sou cristão. Jesus não é cristão, Jesus não é evangélico, ele não é crente. Jesus, ele é o Filho de Deus, que era unigênito, que era o Filho único. Aleluia. E hoje ele é primogênito, ou seja, o primeiro, porque Deus não tem mais um único filho. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem, se transformam uma nova vida, se tornam agora filhos de Deus, né? Ó, que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versos 2, 3. E também lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo não se envergonha de ser chamado irmão. Então o nosso irmão é o filho primogênito de Deus. E aí vem as pessoas achando, porque passou de uma raiz religiosa, que era um católico, outro era um espírita, outro era um bandista, e aí saiu de uma vertente religiosa, trocou, né, um ritual religioso de uma hóstia por uma ceia, né, um vinho ou um suco de uva, e trocou alguns ditos religiosos, alguns dogmas, e aí se sente melhor que o outro, e Deus ele não está no meio disso. E as coisas que estão vindo aí pela frente, as perseguições daqueles que estão se envolvendo com políticas, aqueles que estão se mesclando, porque isso aí vem de uma reforma protestante, são os filhos da grande meretriz, a Babilônia, mãe das meretrizes. Meretriz é uma prostituta, é o que prostitui, e aí são esses filhos da grande Babilônia, né, que oriunda do catolicismo protestante, que veio uma reforma, e a igreja ela nunca vai ser reformada. Ela sempre nova, sem manchas, sem máculas e sem rugas. Então a igreja é esse trato que nós estamos aqui nos reunindo. Hoje nós temos um posicionamento diferente no sentar, né? Havia uma época, quando eu iniciei no Evangelho, muito jovem, que o homem sentava de um lado e a mulher de outro, né? E que havia todo um ritualismo, e você vê que com o tempo essas coisas foram mudando, né? Eu, por muito tempo, terminava a reunião, não pegava na mão de uma irmã, não pegava na mão de uma mulher, tinha toda uma questão religiosa, né? Sentava de um lado, senta de outro, né? Não podia se orar de costa, porque tinha uma ideia de que o altar era aqui, né? Ah, não, o altar, isso tudo veio de um costume do catolicismo, cujo qual as igrejas protestantes é oriunda do catolicismo romano. E aí havia uma influência da teologia de João Calvino, de uma hierarquia,
militar, através de Inácio de Loyola, que era um matador de irmãos, matador, perseguidor da igreja, hoje é o Santo Inácio de Loyola, né? E aí havia uma hierarquia, ele era um general militar, e aí começava como um obreiro, diácono, pastor, presbítero, pastor, bispo, e aí ia apóstolo, e aí até hoje tem semideus, tem rei, tem tudo, né? E Jesus, ele não teve essa função hierárquica. Aquele que foi chamado solteiro, quiser ficar solteiro, fica, foi chamado casado, continua casado. Se é um diácono, não é diácono, nunca vai ser presbítero, ou pastor, ou ancião e bispo, que é a mesma coisa. Mas aí essa hierarquização, que foi começada pela religião, e aí você que começou o evangelho há 10, 15 anos atrás, pega já o bonde andando e fica no erro, né? Fica nos usos e costumes, fica nos rituais, fica nas condutas morais, fica nas interpretações teológicas, no falso ensino religioso, com os falsos mestres, achando que é salvo, mas o que vem pela frente, uma grande perseguição, vai mostrar quem está no evangelho por carro, por dinheiro, para arranjar uma noiva, para arranjar um casamento, por encargo de consciência psicológica, o diabo te pega, o diabo me mata, né? Aí quer chegar em casa, poxa, eu fui para o culto hoje, eu não fui para o culto, e aí vem uma pressão religiosa, né? Está numa campanha disso, campanha daquilo, um evangelho de subserviência, um evangelho do medo, um evangelho de barganha com Deus, de troca de necessidades, de preenchimento de necessidades físicas. E aí quando chegar os momentos, as marcas, os sinais e os acontecimentos proféticos, fica perdido. E por que fica perdido? Porque tem ensinado, tem aprendido no conhecimento humano, na doutrina dos homens, aprende-se tudo errado, né? Hoje nós estamos aqui no tema a família no altar de Deus, e nós temos vários conceitos sobre a família. Jesus também tem um conceito sobre a família, e eu quero trazer aqui, em rápidas palavras, o que é esse conceito de família para Deus, né? O que é o conceito de família para Deus hoje na nova aliança, né? Nós não precisamos aprender isso, né? Aí a pessoa dizia assim, fulano, não dobra o joelho, para fechar o que eu tenho falado. A pessoa chegava, dobrava o joelho de costa, e tinha isso aqui como um altar. Isso aqui, meus queridos, ó, essa plataforma aqui, é porque se o local de reunião for muito distante, quem estiver lá atrás vai ver o pregador na tribuna. Alguns anos atrás a tribuna ficava no canto alto, no Renascimento ficava lá no canto lá, e aí as congregações eram muito altas, as catedrais, e aí a pessoa ficava no canto, numa tribuna alta, para que outros vissem. Um determinado tempo, o catolicismo romano mostrava que essa tribuna era uma diferenciação entre os crélegos, que eram os conhecedores da palavra, e os leigos, que eram os que sentavam para aprender. E não tinham acesso às escrituras, porque a missa era celebrada em latim, e as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus. Algumas pessoas dentro daquela religião não tinham. Havia uma dificuldade muito grande. Nem todos tinham uma Bíblia. E ali se pronunciava aquela missa ali daquela religião em latim. Com a reforma protestante, alguns rituais e conceitos continuaram. Você não passava de um lugar, de um lado do local de reunião, que ele chamava de igreja, passava em frente àquele lugar que chamava-se igreja, que era o templo católico, fazia o sinal da cruz. Não atravessava de um lado para o outro, sem olhar para o altar maior, e fazia o sinal da cruz em reverência ao lugar santo. E essas tradições ainda se agregam em muitos movimentos da reforma protestante, que são as igrejas evangélicas, isso tem que ficar muito bem claro, né? Há um só Deus, um só Senhor e só Espírito, eles estão se matando aí, um é João, um é Paulo, um é pentecostal, o outro é neopentecostal, se matam, se acabam aí, vão se matar cada dia mais e se acabar, mas a igreja, que somos nós, ele tem um conceito de que Jesus morreu na cruz para salvar o homem, né? Porque onde existe competitividade não reina o amor. Você já viu reinar o amor no campo de futebol? Você já viu um americano amar um japonês em plena Segunda Guerra Mundial, depois da detonação de Pearl Harbor? Você já viu na Guerra Fria um americano amar uma União Soviética? Você já viu um torcedor do Palmeiras amar um torcedor do Santos? Um vai com uma metralhadora, outro vai com uma catraca de moto, jogou até uma privada lá de cima do estádio, bateu na cabeça do rapaz, matou. Então um tem que sair derrotado, para que o outro seja vencedor, né?
Você já foi ensinado assim na escola, tem que ganhar, o meu time tem que ganhar. Está brincando de dama de dominó, tem que ganhar, alguém tem que perder. E essa foi doutrinado tanto, tão robotizado, que até na hora de cantar, um tem que cantar melhor que o outro. Há uma competitividade até em um dom, em uma virtude, e o Espírito Santo não está ali, é tudo mecânico, é tudo físico, é tudo humano. Quando o fogo de Deus consumidor vier, que vai provar as obras de todos os homens, toda palha, feno e madeira vai queimar, e só aquilo que foi feito em amor é que vai continuar de pé e sobreviverá ao julgamento de Deus. Paulo disse que ainda que eu tivesse amor, ainda que eu fosse rico, desse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. 3 coisas permanecem, que é o tripé da graça de Deus, é a fé, a esperança e o amor. Então, onde tem a competitividade, não reina o amor. Certo? O camarada se divide até em saudação. Pai de Deus, Pai do Senhor, Pai seja convosco, Pai disso, Pai de Jesus, Pai de... Até nas saudações as religiões se individualizam. Uma tem véu, outra não tem véu, um guarda sábio, outra não guarda, outra pode usar perfume, outra não pode, outra pode depilar, outra não pode, outra pode ter bigode, outra não pode, outra pode ter barba, pode ter bigode, mas não pode ter barba, pode ter barba, mas não pode bigode, e aí vai. Cada uma buscando suas interpretações bíblicas, bíblicas, porque eles querem achar que é bíblico, e aí vai se dividindo, vai entrando uma grande competitividade. Pessoas que pegam o que eu estou pegando são odiados, não são amados, alguém procura sempre estar difamando, e eu não me preocupo, porque quando a pessoa conhece, é uma coisa, tem pessoas que não têm o Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito Santo julga a aparência e ouve o que o outro diz. Mas a igreja, ela continua viva, aleluia, marchando, nunca foi derrotada, as portas do inferno não prevalecem, placa de igreja vai acabar, vai ser destruída, os crentes vão se matar, os evangélicos vão se destruir, irmão vai entregar irmão, mas a igreja do Senhor, ela marcha sem mancha, sem mácula e sem rugas, E Deus, só Deus sabe onde é que ela está, O apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo: meu filho, Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Então só Deus vai enviar seus anjos, vai separar bode do meio das ovelhas, que a ovelha não vai para meio de bode, O joio vai ser colhido, vai ser jogado no fogo e o trigo vai para o celeiro. Aí havia essa questão de que a pessoa não podia dobrar o joelho para orar de costa. Fulano, você está de costa para o altar. E essa teoria, como muitas teorias, muitas superstições que é tido como bíblica, que é como espiritual, os falsos moralistas, os fariseus que estão aí dentro dessas instituições evangélicas, eu torço e peço muito a Deus que aqui o pastor Marconi, pelo Espírito Santo, nunca dirija esse local de reunião como uma igreja evangélica. Porque no dia que ele começar a fazer isso, a derrota vai ser grande. Vamos preparar um povo para suportar o que vem pela frente. Porque essa questão aí convencional e teológica está uma desgraça, desculpe a palavra, no sentido do que ela significa, não no sentido de um palavrão. Essa maldição que está aí, e Deus, ele vai iluminar os que são dele. Vai bradar em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que no dia do meu julgamento vocês não sejam julgados juntamente com todo esse sistema babilônico religioso. Qual é o altar hoje? O altar é você, meu querido. Onde é a casa de Deus? Porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, diz o profeta Isaías. Isso aqui, fechar aí, aqui pode ser um bar amanhã, certo? Isso aqui é um ponto. Pode vender o dono, pode ser um prostíbulo daqui a 10 anos, 5 anos, certo? Pode ser tudo. Isso aqui é barro, cimento e piso. Quando baixar as portas aí, se tivesse um altar de um santo aqui com uma vela, Deus não continua nesse ambiente, certo? Quando o primeiro irmão abriu essa congregação aqui, Deus não estava aqui, Deus chegou dentro dele, porque Deus, a palavra de Deus diz que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo nunca habitou dentro de homem nenhum no Antigo Testamento. Deus nunca esteve dentro de Adão, Deus nunca esteve dentro de Moisés, Deus nunca habitou dentro de Abraão, porque eles eram pecadores contaminados. E sacrifício de sangue não pode redimir o homem, Então, quando o profeta Isaías ele diz que Deus estaria conosco, Emmanuel, só poderia acontecer isso depois da remissão dos pecados, no qual Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eles se arrependem, ali agora passam a ser morada de Deus em Espírito, os templos do Espírito Santo.
Mas essa ideologia de que isso aqui é um altar e que Deus está aqui, ó, você acha que Deus está aqui? Um altar, isso aqui é pedra. Né? É por isso que o camarada matou um, cavou um buraco, enterrou no altar e dava a Santa Ceia de domingo. Vai lá naquele altar lá, achando que Deus está lá. Então, pessoas que têm dificuldades de entender o que é a palavra de Deus e vão ser levadas, ó, com uma grande onda. Vão adorar o anticristo, estão se envolvendo aí com todo tipo de pecado, de prostituições, falsos morais, falsos moralistas. Né? Pega dinheiro para investir nos seus grandes templos, nas suas grandes catedrais, tá bom? E você passando fome, muitas vezes um irmão com necessidade. Então, obra de Deus, só sobre aqui, pastor Marconi. Obra de Deus, casa de Deus, é isso aqui, ó. Carne e osso, está vendo aqui? Deus habita aqui. Certo? Enquanto você estiver preocupado em botar uma grande aparelhagem, tudo isso aqui é muito bom, tudo isso aqui é maravilhoso. Mas se Jesus não estiver dando o aval dele, é em vão. Certo? Não importa se o som é duplo estéreo, 3D, 7D, 7.1, Dynamic Sound, certo? Não adianta se tem uma acústica, uma tecnologia, certo? Se não tiver a presença de Deus, a santidade e o amor, toda a sua obra é uma obra morta. Você pode botar um Christian Dior, a melhor roupa, um Pierre Cardin, pode usar um Patek Philippe de 500 mil reais aí no braço, entendeu? Um Cartier de 200 mil aí, nada. Tudo isso é besteira, sabe? Acaba ali. O grande problema é que as pessoas pensam que são eternas. Você pensa que você é eterno, tu talvez nem vai dormir hoje na sua cama. Isso, quem não tem Jesus fica com medo. Quem não está vivendo na verdade, quem tem dúvida, fica com medo. Entendeu? Talvez você nem chegue em casa. Entendeu? E aí fica, certo? Sempre protocolando, procrastinando, amanhã. Você tem que estar preparado para isso hoje. Entendeu? Vive mal amanhado, vive de qualquer maneira, com problema com vizinhos. A palavra de Deus diz que depender de vós, tem de paz com todos os homens. É problema com vizinho, é problema com filho, é problema com pai, é problema com esposo, é dormindo de valete, é dormindo na sala, no banheiro, certo? Então, mas aí está crente, é evangélico. É evangélico, mas não é filho de Deus. Tem uma religião, tem uma autopiedade, né? Achando que a piedade é fonte de lucro, tem aumenta-se o bactéria do vestido, como tudo isso aqui é fácil, né? É só uma hora de relógio aqui, o pastor está aqui, ó. O grande Big Brother, o grande panótico de Michel Foucault, todo mundo olhando todo mundo, ninguém dá um pô, ninguém dá um mé, ninguém fala nenhum palavrão, ó, todo mundo lá, mas em quatro paredes, no cotidiano de cada vida, o senso de justiça, de fé e de ser um filho de Deus está muito aqui na realidade do Evangelho. Então, o que é família de Deus? Jesus estava pregando, e aqui o tema é família no altar. Esse relógio está parado, pastor, mas ele não sai dali do... Acho que até o relógio parou, irmão. Eu estou olhando ali, o relógio não sai, já é 8h15. Agora eu não tenho culpa, não, pastor. Eu vou ter que só 10 minutos fechar aqui. Estou olhando, toda hora olhando ali, que eu sou um pouco pontual nisso. E aí eu tomei um susto agora, gente. Parou, Deus deu pausa no culto aqui. O que é família de Deus? Jesus estava pregando num local e ali havia uma grande multidão. Alguém chegou ali na porta da congregação e disse, veio algum discípulo ali, algum diácono naquele momento, e chegou perto do Senhor Jesus e disse o seguinte: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí na porta do centro de convenções, a multidão é muito grande, eles não puderam entrar aqui para ter acesso. Eu estou traduzindo, viu, irmãos? Não, isso aqui não é antibíblico, eu estou traduzindo o que estava acontecendo ali, certo? E o Senhor Jesus chegou, chegaram para o Senhor Jesus e disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí, estão lá na porta e eles não estão conseguindo entrar, né? Em outras palavras, eu vou separar aqui em primeiro lugar na frente, que é sua mãe, é seus irmãos. Então, qual é a ideia? A ideia é aquilo que a religião ela observou de uma sociedade capitalista, de que o bom e o melhor é quem tem o melhor carro, quem dá a maior quantidade de dinheiro. É por isso que a pessoa muitas vezes pega um envelope e bota o nome João Santana da Silva e coloca ali o dízimo dele dentro de um envelope,
que é às vezes, muitas vezes, uma questão psicológica, para que quando a pessoa não dê, saiba que o ministério daquela religião vai saber que ele não deu o dízimo dele, ele bota o nome ali, uma questão de contabilidade muitas vezes, mas aquilo que eu estou colocando no envelope, compete a Deus saber quem deu, quanto eu ganho, que é a minha vida particular e privada, certo? E é para Deus que estou dando, então é Deus que tem que saber que foi eu que dei aquela quantidade de dízimo. Isso se torna uma tentação, porque ele, aquele ministro, o presidente da instituição, sabe quem dá mais e quem dá menos. Então, às vezes, é esse que vai sempre almoçar no final de semana, que vai ter um cargo, que vai ter um melhor atendimento na congregação, porque ali há uma questão financeira. Muitas vezes isso acontece em muitos locais. E, amados irmãos, essas condutas, esses costumes, essas questões, absorvida de uma sociedade capitalista, faz com que há dentro da congregação uma pirâmide social. E o apóstolo Tiago, já percebendo isso desde aquela época, com as influências de muitas pessoas que adentravam no local de reunião, no ajuntamento da igreja, pessoas oriundas de várias práticas religiosas, de vários costumes e conceitos intelectuais e filosóficos, e ali chegava, tentava manobrar a vida, o viver da igreja. E aqueles irmãos estavam já se sentindo influenciados, a ponto que quando chegava um desembargador, um doutor ali, um anel no dedo, que naquela época era uma simbologia de um alto poder, hoje é uma marca de carro. Hoje a religião, ela é um destaque no modo vivente da sociedade e no co-status. Ou seja, a pessoa escolhe uma igreja não pela qualidade, uma congregação para se reunir, não pela qualidade da palavra, mas se reúne um local para se congregar pela qualidade dos seus membros, que estejam ao seu nível intelectual, que estejam ao seu nível financeiro. Vai se olhar as roupas, vai se olhar a marca dos perfumes, vai se olhar tudo aquilo que é um destaque, vai se olhar o estacionamento, vai olhar se há uma brinquedoteca, vai se olhar se há um departamento disso daquilo, e ali eu procuro aquele local para se reunir, não pela qualidade da palavra. E essa influência estava já na igreja primitiva, cujo qual Tiago, pelo Espírito Santo, isso é o que compete aos mestres da palavra, aos pastores que foram chamados ali por Deus, para estar analisando esses distúrbios de comportamentos e chamando, através da exortação da palavra, que para isso ela veio, a correção da congregação. E o que acontece ali, que Tiago lhe adverte, quando entra um rico e poder aquisitivo na santa congregação, você tira um irmão pobre e humilde, bota no chão e bota aquele irmão de anel no dedo no primeiro local. Não são os ricos que vos oprimem. A congregação ela nunca foi composta de ricos, porém que o evangelho veio para todos. Mas com a ascensão na igreja, na religião evangélica no Brasil, que tem como norma de fé a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é franquia da igreja evangélica, nem do centro espírita, nem da igreja católica. A palavra de Deus ela é livre, e quem possui ela é o corpo de Cristo, a igreja espalhada na terra. Quando o apóstolo Pedro exorta, irmãos, a tribulação que você está tendo aí na sua vida, não se espante, porque todos os santos na face da terra estão tendo. Ele não atribui isso a uma instituição, a um CGC, um CNPJ, porque isso era uma obra da carne desde já. Quando Paulo foi pregar aos Coríntios, que ele dizia, eu sou batista, um dizia, eu sou assembleano, outro dizia, eu sou presbiteriano, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de uma vertente, de uma teologia de Apolo, ou de Cefas, que era Pedro. E já se dividiam nos seus pensamentos, e não entendia que muitos são os ministérios, mas o Espírito que opera é o mesmo, cujo qual Paulo fala aos Coríntios. E aí essa falta de conhecimento faz um povo bitolado, massificado, robotizado, com um comportamento acéfalo, como se não tivesse cérebro, e dominado por esses grandes mercenários. Porém, o Senhor Jesus disse que todos que são da verdade vêm para a verdade, para que as suas obras sejam manifestas. É impossível uma pessoa que deseja a verdade continuar sendo enganado por sortilégios, falsos mestres, falsas doutrinas, falsas campanhas para agregar valores e dinheiro. São pessoas maçom, corruptas e que estão aí com um espírito de engano. Porém, quando as pessoas chegam ali para Jesus para dizer isso, ele para a reunião para mostrar que o Evangelho não é uma influência social, que o Evangelho não é uma hierarquia, e ele deixa bem claro que é família de Deus. Ele para a reunião, porque naquele momento, na educação que o Senhor Jesus está ali, se alguém chegar aqui e falar algo comigo,
talvez alguns irmãos ouçam aqui, vou parar aqui, não tinha um microfone, né? Não havia um sistema de comunicação como esse. Então Jesus pergunta aos discípulos, para que todos ouçam e que fique como exemplo. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? São esses que fazem a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus ele disse o seguinte, eu tenho pregado sobre isso, aqui já preguei. Um filho diz que ama a mãe. Mamãe, eu te amo. Aí vai na rua, usa droga, chega em casa, chuta a canela da mãe, quebra tudo dentro de casa e diz, mamãe, eu te amo. É amor isso? Jesus disse o seguinte, você sabe quem é o que me ama? Não é o evangélico, não é o crente, não é nada disso aí. Sabe quem é o que me ama? Não é aquele que fica com a Bíblia maior debaixo do braço, uma conduta moral. Aquele que me ama é aquele que possui os meus mandamentos. Como eu vejo que todos os irmãos aqui possuem o mandamento. São aqueles que têm o meu mandamento e os pratica. Esse é o que me ama. E se ele me amar, obedecer meus mandamentos, o meu Pai virá, fará nele morada, eu virei e farei morada nele com meu Pai e me revelarei a ele. Ele disse algum nome? Deu alguma franquia do McDonald's? Fez do evangelho, da religião, o evangelho uma expansão imperialista de franquias? Fez isso? Não fez isso. Não. Então Jesus ele dá o primeiro ponto do que é família. Segundo ponto, o que é que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Segundo, o que é que Jesus diz? Aquele que amar mãe, esposa, filhos, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está contra a família? Existem duas famílias. Qual é a primeira? A primeira eu vou lhe explicar. Quando seu pai viu sua mãe, no período ovulativo, e fecundou-a com espermatozoide, sêmen masculino. Então nasceu carne e sangue. Certo? E quem nasce da carne é carne. Um corpo que possuía um espírito. Um espírito não pode operar, não pode morar no mesmo lugar. O mesmo corpo não pode habitar dois espíritos, tem que ser um espírito. Então Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Se alguém não obedece a palavra, não tem o Espírito Santo. Paulo fala aos Colossenses, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Certo? Então uma pessoa como eu e como você, antes de ter Jesus, tinha uma influência maligna. Havia um demônio. Jesus disse que quando o Espírito Santo vem, expulsa o demônio, limpa a casa, e depois se aquela pessoa para de obedecer a palavra, aquele demônio vem do deserto e traz mais 7. Certo? O seu filho não precisa você ensinar ele para xingar, para fazer nada. Nós nascemos com o pecado de Adão. Já nascemos com o primeiro pecado de Adão, contaminados. Então a lei veio para demonstrar e exacerbar esse pecado. Então quem nasce da carne é carne. Jesus ele olha para Nicodemo e diz, necessário é nascer de novo. E como é que eu vou nascer de novo? Me arrependendo dos meus pecados, que esse é o evangelho que deve ser pregado, a doutrina do arrependimento, não é a doutrina da prosperidade de Kenneth Young. Não é um local que a gente vem para aprender em Cristo Jesus a ter nossas necessidades abastecidas, entendeu? Como se Jesus morreu na cruz para atender a la carte as nossas necessidades. O mundo passa, meu irmão. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre. Então, por um pouquinho de tempo que adivinha virá. Então, as pessoas que procuram a Deus, entendeu? Para serem ricas, achando que vai cavar um buraco no fundo de casa, vai achar uma pedra de ouro, viver o Deus dará. Isso é uma ilusão dos falsos profetas. E se a gente não tiver essa compreenditude do que agora passa a ser a família de Deus, o apóstolo Paulo ele fala sobre a família de Deus e a chama de domésticos da fé. Certo? Quem são os domésticos da fé? Um dos grandes problemas da religião evangélica é que absorveu, de 20 anos para cá, uma doutrina espírita de assistencialismo. É do sopão, é da cesta básica, né, de que Jesus Cristo disse que quando eu visitasse a um desses pequeninos, era a Jesus que estava fazendo. Se desse de comer a um desses pequeninos, era a Jesus. Isso é uma doutrina diabólica e errônea. Jesus não se identifica com o filho das trevas, irmãos.
O apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que a lei foi feita para o homem maligno. A lei foi feita para os fora da lei, para aqueles que desobedecem. Pedro diz: querem ser louvados pela lei, sejam servos de Deus. Então as leis não foram feitas para os filhos de Deus. As leis e as autoridades foram constituídas para os transgressores. Então Jesus não se identifica com o estuprador que está na lenda de Brito, com o traficante, com o ladrão e com o bandido e com o sequestrador. Quando ele disse: quando estive nu e não me visitastes, a igreja era perseguida, a igreja era composta de pessoas paupérrimas da sociedade. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios dizendo que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Que onde estaria o sábio questionador, e que era da igreja composta dos pobres, daqueles que eram, na época que eu tive um encontro com Jesus, a igreja cristã, tida como protestante, que depois não atendeu mais as minhas necessidades, e eu já contei isso aqui no meu testemunho, porque eu tendo tudo, abandonei, vindo de uma família burguesa, tendo um pai gerente de multinacional, virei as costas para a minha família e saí de casa abraçando uma religião que, da minha ideologia, iria preencher a minha necessidade de justiça contra a burguesia e desigualdades sociais. E hoje, essa instituição que usa a palavra de Deus como nomenclatura evangélica está aí em muitos lugares em colóquio com uma sociedade ímpia, injusta e perversa através dos seus líderes, presidentes que estão aí com suas convenções e juntas advocatícias. Mas a igreja, os simples que amam as Escrituras, jamais serão enganados. O Senhor Jesus Cristo, quando ele diz a um desses meus pequeninos, ele nunca se identificou como pequenino, porque ele já tinha dito isso: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas, ocultaste essas coisas dos grandes e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aqueles pequeninos eram aqueles discípulos iletrados, cujo qual, quando estava diante do governador Félix, alguém olhou e disse: esses homens verdadeiramente estavam com Jesus, porque sendo iletrados, foram ensinados pelo mestre dos mestres. Lá em Atos dos Apóstolos, quando chamaram Pedro, que era um pescador, um ignorante e um indulto. E essa visão desse evangelho assistencialista que acha que quando eu compro uma cesta básica e levo lá para a casa daquele homem ímpio, ele pega aquela cesta básica e aqueles R$200 que sobrou é para ele comprar cigarro e bebida. E muitas vezes as pessoas estão patrocinando a operação do erro. Alguém pagou para aqueles soldados dizerem que tinham roubado o corpo de Cristo. Então, quando a igreja se fala sobre a obra de caridade, ele está falando dos irmãos mais necessitados. Paulo aos Gálatas diz: você que é rico para o mundo, você que é rico com os bens materiais, sejam ricos para com Deus, dando assistência aos irmãos humildes na congregação. Porque a congregação é composta de ricos e de pobres. Os pobres sempre tereis entre vós. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre os pequeninos, ele não está falando da sociedade lá fora. Ele está falando da igreja do Senhor Jesus. Esses são os pequeninos. Ele se identifica com esses pequeninos. Estive nu, não me deste de vestir. Estive preso e não me visitastes. Entendeu? Então essa é a visão do que é a família de Deus. A família de Deus hoje, dentro do conceito da palavra do Senhor, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não são aqueles oriundos que nasceram da carne. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do sangue é sangue. O novo, como é que eu vou nascer de novo? Voltando para o ventre da minha mãe, esse novo nascimento que compõe a família de Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aquilo que está escrito no livro de Hebreus, a igreja universal dos santos, aos espíritos aperfeiçoados pela prática da palavra. Esta igreja santa, sem mácula e sem ruga, é o que nós estamos lutando para compor através da justiça de Deus em nossas vidas, ao praticarmos essa justiça. A segunda família é essa que foi dita aqui, que compõe, que são os filhos heranças do Senhor. O que são os filhos heranças do Senhor? O apóstolo Paulo, ele diz, à igreja de Corinto, capítulo 7, que quando um irmão, filho de Deus, com um marido ímpio, e nasce um filho, esse filho é santificado pela irmã, que agora é uma nova criatura. Diz que o marido é santificado pela esposa e vice-versa.
Então os filhos agora não se tornam filhos das trevas, mas se tornam filhos heranças do Senhor. Porque sendo essa mãe filha de Deus, ainda que o marido seja ímpio, ele é santificado por ela. Paulo diz que se o teu marido, sendo ímpio, aceita conviver com você, sendo uma mulher justa, dentro dos ditames do Senhor, no que diz respeito ao relacionamento sexual e suas práticas, há uma visão cristocêntrica da doutrina cristã, esse marido conhecendo, e você prontificando para ele, e ele aceita, tranquilo. Se ele não aceita, se separa. Porque não tem como conviver um jugo desigual. Porém, as Escrituras deixam bem claro que mesmo o marido sendo ímpio, através da esposa ele é santificado e os seus filhos não são maldições, se tornam filhos do Senhor. Às vezes a falta de ensinamento e o conhecimento da palavra, porque a maioria das pessoas buscam em Deus outras coisas para se completarem nesse mundo, passam a não ter a ciência das Escrituras, que a teologia não tem, os seminários não têm, a ciência da palavra ela é revelada por Deus. Paulo aos Gálatas diz que o evangelho que eu prego não me foi ensinado por homem, por escolástica religiosa, que o evangelho que eu prego, dizia Paulo, foi lhe dado por Jesus Cristo através de revelação. E revelação é através de uma vida santa, pura, para ser um instrumento de Deus, um vaso santificado, para receber lampejos e fagulhas da parte de Deus para edificar a igreja. O que muitas pessoas têm tido é uma influência religiosa e estão tendo uma influência de um viver humano, carnal e religioso. E é por isso que muitas pessoas chegam na congregação, em muitos momentos, em uma confissão e dizem: pastor, eu tenho 30 anos na igreja. Igreja na ideia da religião. Não consigo amar, não consigo perdoar meu pai, tive uma tentativa de estupro. É impossível você ser filho de Deus sem o Espírito Santo. Você pode ser crente, você pode ser dizimista, você pode dar 1000 glória a Deus, 1000 aleluia, ofertante, cantar como ninguém, lavar a congregação, manter a religião, manter a chama acesa da religião, tudo muito bonito, departamento, ser um bom administrador, mas para dar o fruto do Espírito, sem Espírito é impossível. O que se conhece pelo fruto. Alguém pode dizer que está, eu estou cheio do Espírito Santo, pula sapateio, isso não significa nada. Ser cheio do Espírito Santo é tomar um tapa no rosto e dar o outro rosto. Ser cheio do Espírito Santo é não fechar a mão para alguém que já lhe pediu emprestado 1000 vezes e veio pedir de novo. E as Escrituras dizem: empresta. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 5 diz o seguinte, amados, que se você sauda só os que te saudam, que bem é nisso, até os ímpios fazem isso. Se a tua justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira alguma herdareis o reino de Deus. Isso, se a nossa vida em Cristo não superar a vida dos religiosos, cujo qual Jesus disse: vocês dizem que se assentam na cadeira de Moisés, tem a chave e impede quem quer entrar, e dificulta, aumentando e dificultando as leis para que as pessoas não entrem. Vocês não entram, não deixam muitos entrar, andam no céu, terra e mar, fazendo proselitismo, fazendo pessoas mais dignas do inferno do que vós. Vos revelo e vos digo: as prostitutas e os ladrões vão adentrar no reino de Deus primeiro que vós. Jesus não fecha a porta para aqueles religiosos de sua época, apenas diz que o ladrão e a prostituta, ao se converter, entra, e se eles não se converterem, continua naquela vida onde a letra mata e só o Espírito pode dar vida à palavra de Deus. Aleluia. E sem esse Espírito Santo você vai ter uma vida improdutiva, porém religiosa, com uma autopiedade, com uma aparência de santidade. Paulo fala aos Colossenses que na religião alguém diz, dentro de uma doutrina humana: não coma isso, não vista isso, não faça isso. Tem aparência de santidade, mas quando o pecado vem, ele sucumbe, porque não tem força no combate à vontade da carne. E como nós estamos libertos, e em Cristo, e pela sua palavra, temos que começar a discernir nos últimos tempos o que é ser igreja do Senhor e o que é fazer parte de uma instituição religiosa. Porque naquele grande dia, e o que vem pela frente, eu observo que Deus vai permitir aí uma grande tribulação, ou uma média tribulação, para aquelas pessoas que têm 30, 40 anos e dizem: Senhor, pastor, eu não consigo perdoar, eu não tenho dificuldade de perdoar meu marido por uma traição, eu estou com ele, né? Como eu contei aqui no testemunho, a moça chega: pastor, não estou aguentando mais, um casal chega: mas o que está acontecendo, pastor? Essa minha esposa nunca perdoou a minha vida, pastor, tem 30 anos nessa situação, porque naquele dia eu fui comer um abacate e não dei um pedaço a ela. Ela ficou chateada, até hoje não me perdoa. São pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão. Sabe por quê?
porque não tem o Espírito Santo na vida dela. Aquele exército de ossos secos que se formou é um exército que foi lançado à palavra, juntou osso com osso, lê Ezequiel depois ali, a restauração dos ossos secos, e fez um grande exército. Porém tinha um grande problema, ele lançava a palavra e o osso ia se juntando ao osso. Eu posso lançar a palavra, mas depois o Senhor diz, agora profetiza o Espírito de vida. Se essa palavra não for interpretada pelo Espírito, ela não gera vida. Você não vai pegar semente de trigo e botar na batedeira para fazer bolo. Você precisa moer o trigo. Se você não pratica, a palavra não lhe dá vida, ela não lhe dá entendimento. Você fica simplesmente no limbo da religiosidade, na falsa conduta, em uma vida religiosa. Você vem, toma um suco de uva, come um pedaço de pão, chama de Santa Ceia, não discerne do corpo de Cristo, não ama seu irmão, uma competitividade, uma vida cansada, uma vida carregada, um fardo pesado, uma religiosidade, um cobra do outro, uma coletividade, um panótico, uma loucura, uma insanidade. Aí você vê pessoas que se dizem pastores morrendo, se matando. Esse ano já tem mais de 20 na lista. Pessoas cristãs com a palavra se matando como uma família. Eu tenho vários casos, vários amigos, várias pessoas. Eu tenho um relacionamento com pessoas de quase todo mundo, através de e-mail, em contato, pelas pesquisas, estudando. Pastor aqui nos Estados Unidos, um amigo aqui, entrou dentro do carro, disse para a esposa, amor, fica aqui com os filhos, disse que ia botar a gravata, subiu e ouviu-se um estouro. Pá! Quando sobe, ele botou uma arma e se matou. O pastor que ia pregar na escola dominical. A religiosidade, sabe, a vida fica pesada. Você não tem que mostrar para a sua sogra que você é um camarada capaz para comprar um carro. Você não tem que mostrar para o seu vizinho, mudar o azulejo da frente da sua casa, porque ele botou porcelanato. É uma vida de competitividade, irmãos. Pelo amor de Deus. Para de trazer essa vida sem leveza. O Evangelho não é isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo que é leve e suave. Pessoas infelizes dentro da igreja. Em competitividade, querendo fazer da mulher uma xerox dele, um clone. Tu já pensou tu casar com teu nome é Mário, tu fazer a versão de Mário, Maria? Nem tu se suportaria, rapaz. Tu já pensou tua versão feminina? Deus que me livre. Eu casar com uma Flávia, a minha versão feminina. Irmãos, Deus ele colocou na tua vida uma pessoa para completar o que falta em você. Ninguém casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Uma sociedade estereotipada, uma sociedade... o brasileiro foi ensinado com teledramaturgia, rapaz. Tu está pensando que a vida é novela, é texto de Janete Clédio, de Rui Barbosa, de Jorge Amado, que é novela, é só novela, novela de manhã, novela de tarde, novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Tudo enganado, pensando que a vida é uma quimera, que a vida é uma fantasia, é uma ilusão. O Evangelho é outra realidade. O apóstolo Pedro disse que nós somos chamados para sofrer, para ter aflição. Não suportamos nem sequer 30 minutos da palavra, irmãos. No nosso local de reunião é 2 horas de relógio, 3 horas, 4, se puder 5. Agora quando vai para assistir um jogo do Bahia, fica 2 horas de relógio para assistir um jogo. Vai para um estádio de futebol, ia para um show, bicicleta com banana, para Edson Gomes aí, em Cachoeira, quando terminava o show, começava meia-noite, quando dava 5 da manhã, mais um. Quando termina um carnaval, 3 dias de festa. 3, 4 dias de festa, quando chega na quarta-feira de cinza, meio-dia para acabar, o camarada fala, não, arrastão. Mas quando chega para Deus, não tem prazer na palavra de Deus. Porque vive uma vida religiosa. Vive uma vida, trata o outro, quando é um irmão bonito, eu sempre tenho o pastor Marconi, com um terno italiano, com corte, aí vai, abraça, ô meu irmão, feroso, glória a Deus, quando é aquele irmãozinho, neguinho do cabelo pichauinho, aquele irmão branquinho, um banguelo de chapa, com mau hálito, com subaqueira, ô meu irmão, Pai do Senhor, né? Não tem um carro para quando tu passar mal ligar para ele, ô irmão, me dá uma carona ali, né? Fica tratando aquele irmão, posso precisar, é que eu dou uma dor aqui para infartar, aquele irmão tem um carro, vou convidar ele para almoçar aqui no domingo, né? Tudo com segundas intenções, ninguém ama ninguém, só ama pelo que o outro pode dar, porque com Deus é esse tipo de relacionamento. Você quer essa da sua vida no final das contas, irmão? Isso é evangelho, um evangelho torto que estou vivendo por aí, religioso, pastores malignos, diabólicos, donos de igreja, pastores presidentes, está aqui para servir, irmãos. Aí o que é a família de Deus? Qual é o conceito que tem família de Deus? Tu vai pegar um negócio desse, o camarada fica com raiva. Sabe por que fica com raiva? Porque não tem o Espírito Santo.
Irmãos, eu sou de um tempo que tinha uma oportunidade para pregar na igreja, o camarada vinha tremendo, não vem falar besteira aqui na frente não. Vai conversar com o irmão, ô meu irmão, você viu lá? Venha! 3-0 do Bahia. Tu viu? Tu viu? Juma vai virar onça hoje de noite. Só tem conversa de novela. O apóstolo Paulo disse, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que sirva para mútua edificação daquele que vos convém. Paulo escreve a Tito capítulo 2, verso 1 e 2, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Mas o que é? O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Dentro só tem isso. Maquiagem, aumentar a unha, mega ré no cabelo, o paletó novo, o sapato mocassino, o carro que comprou, lava o carro o dia todo. Digo, tá brilhando, né, irmão? E a vida espiritual? Leu a Bíblia hoje? Hein? Orou hoje? Passando silicone no pneu do carro. Já pensou, irmão, se você zelasse da sua casa, da sua vida espiritual, como zela da cozinha? Eu já disse, menino, que tu não está acabando de comer, lava o prato. Eu não aguento mais, não gosto de prato na pia, porque não deu descarga. Botam ali uma naftalina no canto, um ODD, limpa tudo, maior esmero. Mas porque somos muitas vezes uma igreja vazia? Porque Paulo fala aos 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, buscai com zelo o dom espiritual. Não tem zelo com as coisas de Deus. Acha que o zelo é uma gravata bonita, que se eu tirar a gravata e botar aqui, ela não fala. Paletó não fala. Certo? Aí, ó, passa pelo outro, ó. Paz do Senhor, meu irmão. Diz que tinha um casal de irmãos que vinha para a igreja, o pai, para encerrar, irmãos. O pai, a mãe, os filhos. Vamos, Renei, meu filho, como é que tá? Você viu hoje? Foi tão bom, hein, filhão? Poxa, aqui na praia lá, que imensa. E aí, pai, aí daqui a pouco ele vai tão entretido conversando, tão alegremente com o filho. 10 metros da igreja. Filho da igreja. Ai, meu céu, seriedade, ó. Tá lá o obreiro, o diácono, ele está na igreja, ó. Vem aqui, pastor. Ele está na igreja. Ó do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Senta na igreja. Ó do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Termina o culto. Vai para casa com os filhos. 10 metros depois da igreja. E aí, filhão, você me foi, vai. Tudo representatividade. Oração magnética, oração do Salmo 23, oração do Salmo 21. Antigamente o protestante dizia que não tinha ladainha nem reza. Hoje a maioria dos crentes evangélicos caiu na onda da reza, mas não é coisa de Deus. Orações repetidas, né? É a bibliolatria. É um texto em detrimento do outro. A palavra de Deus só tem poder, irmão. É reza no YouTube, que o outro fez uma reza, uma ladainha, né? Salmo 23, oração da meia-noite, oração de irmão. Irmão, oração é coisa... Vou terminar aqui dizendo o seguinte. O Senhor Jesus disse, eles gostam de fazer as orações nas esquinas. Aqui na nossa cidade tem um coreto. Antigamente, o meio de comunicação era no coreto. Chegava ali, vai se pronunciar, uma autoridade chegava no coreto, anunciava. Em tempos remotos, era no barbeiro, a cadeira do barbeiro, no médico, em um lugar, em um ponto de esquina, na feira, que a notícia corria mundo. Certo? E aí aqueles religiosos iam para as esquinas e começavam a fazer oração e a gritar para ser visto pelos homens. E hoje, qual é o meio de comunicação na televisão? Bota a sua mão na minha. Aí você lá dentro de casa, bota um copo de água em cima da televisão. Copo de água? Que poder tem esse copo de água? A fé é para ser um copo de água? A fé é para ser um ramo de arruda? Ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o praticar a palavra de Deus? Aí quer meter o pau num pó de pimba, de um bandista, né? Daquele que descarrega de manhã cedo a água. Tem gente, até crente que deve estar fazendo isso. Agora quer para me descarregar a oração do bispo. Aí chega na porta de casa, vou tomar um banho de descarrego com água ungida. Não é um feiticeiro? Quando a Escritura diz, filhinhos, cuidado com os ídolos, será que você come Damião? Será que não tem tido ídolos aí dentro das religiões? Os semideuses, irmãos, se nós não buscarmos a verdade de entendermos o que é o Evangelho, o que é a família de Deus, certo? O que é a nossa família como responsável do seu lar, que não vai dar tempo, em outra oportunidade eu virei. A família, o que é a sua família, irmãos? O que é a sua esposa, que é um só corpo?
certo? O que é a responsabilidade de ser filho de Deus, o que é o seu pastor de sua casa, o que é orar pelos seus filhos agora. Uma pessoa que não tem o fruto do Espírito Santo, que não tem um domínio próprio, vai vencer esse mundo aí de ideologia de gênero como? Com que armas? Com intelectualidade? Quando o apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosíssimas em Deus para destruir todo o baluarte, todo o raciocínio que se levante contra a verdade, o que é que nós queremos? As armas de Deus, que são os dons espirituais, ou a marcha para Jesus? Ou as coreografias? Tem algum dom de dançarino dentro da igreja? Por que nós não buscamos o dom de cura, o dom de revelação, o dom de exortação, os dons da palavra? Por que não fortalecemos o ciclo de oração? Por que não levantamos campanha de oração? Vamos fazer campanha. Qual é a campanha, pastor? A campanha é essa: como orar mais, como perder tudo para Jesus, como perdoar aos que nos fez mal. Vamos fazer campanha desse tipo. Mas qual é a campanha que as pessoas querem? Campanha de ganhar na loto, campanha de ganhar na telecena. Irmãos, o mundo passa, irmãos. Se nós não começarmos a nos despertar da nossa zona de conforto, nós vamos ouvir naquele dia só uma palavra: apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade vem do hebraico avon. Significa tudo que você prega que não tem veracidade na palavra, tudo que você pratica e tudo que você vive que não tem o selo de Deus. Se você não se despertar agora e andar procurando um evangelho que se encaixe às suas medidas do corpo, porque isso aqui vem para destruir você. Isso aqui não é uma roupa do costureiro que você vai lá e faz uma roupinha com seus bustos, sua cintura, que se encaixa na sua vida. O evangelho é aquele que vem para você se encaixar em ele, né? Então que nós possamos aprender, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver comprovando e aprovando pela sua palavra, tudo que você faz é em vão, tudo será perdido. Se você pensa que você pode bater no peito e dizer amanhã eu vou estar vivo, cuidado. Usufrua desse dia. Este é o dia que o Senhor Deus fez, nos alegremos e nos regozijemos nele. Não deixe preocupado com o dia de amanhã, basta cada dia seu próprio mal. Então quando você orar e dizer: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você pede o pão do mês todo? Você já viu como a sociedade me ensinou a ser cheio de previsões? Já vai fazer 50 anos que tu paga o seguro de vida esperando morrer. Tem gente que já tem 10 anos aqui pagando um caixão. Já morreu? Eu pago a funerária tem 10 anos, 15 anos. Eu estou com 50 mil na poupança. Eu não tenho um plano de saúde. Eu não tenho R$1 na caderneta de poupança. Alguém disse: rapaz, bota seus filhos num plano de saúde. Desci de pé, cheguei lá com dinheirinho, fiz a entrada no plano de saúde. Deus nunca deixou eu ter dinheiro para pagar nem o restante. E aí, fez o plano de saúde? Fiz. Fez o plano de saúde? Fiz, mas nunca paguei. Meu filho nunca ficou doente, tem 19 anos de idade, não tem 18. Aleluia, Jesus. Certo? Alguma enfermidadezinha de uma gengiva, de uma garganta, nada complicado. Irmãos, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Isso aí é como Tamanda. Tu não sabe o que é que vem pela frente. Você vai ver, ó, quando o lobo vem, os mercenários, ó, tu vai ver gente aí, o que é que vai acontecer. Então, irmãos, vamos estar firmes com o pastor aqui. Não seja seduzido pelas religiões, porque aqui não tem uma piscina para você tomar banho depois do culto, não tem uma banho de hidromassagem, não tem uma terapia de Robertinha Schink, certo? Porque não tem um terapeuta, não tem o evangelho mesclado com a psicologia. Não se sinta seduzido, não. Senta aqui, ouve a palavra de Deus e seja igreja, servindo uns aos outros em Cristo Jesus. É isso que te fará forte e que vai fazer com que o teu nome continue no livro da vida. Guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e quem perseverar até o fim será salvo. Que Deus e Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos?